Você acha que só os adultos sabem contar uma boa história? O Clube do Livro de hoje está pra lá de especial. Bateu a curiosidade? Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o estudante Adriel Oliveira, que tem 12 anos de idade, a estudante e escritora Isabela Fontinelli, de 10 anos, e a estudante e escritora Gabriela Zimmer, de 15 anos. Muito bem-vindos ao programa, é um prazer conversar com vocês, já dizer que eu sou fã dos três. E queria começar com a Gabi. Gabriela, qual foi o livro que você trouxe? Poeta, Gabriela aí, vencedora, uma das classificadas no Concurso Nacional de Poetas 2020. Eu também fui classificada, Gabriela, fiquei em 11º lugar, a primeira mulher colocada no concurso. Uma honra conversar com você, te receber aqui. Conta, qual foi o livro que você trouxe? Mostra pra gente. Oi, Dani, obrigada. Eu trouxe esse aqui. É o meu primeiro livro individual. É uma coletânea de poemas para nunca se sentir só. Que lindo! E me fala um pouquinho, o que te motivou a escrever poemas? Enfim, como é que deu esse estalo de você escrever um livro de um gênero assim que não é tão conhecido, infelizmente, no nosso país? Quando a pandemia começou, eu percebi que muitas pessoas estavam se sentindo só, que elas não podiam sair de casa, não tinham muito contato, e eu já estava com esse projeto em mão, já tinha alguns poemas separados, já estava começando a organizar eles. E aí eu pensei, eu vou terminar de organizar tudo e vou publicar um livro, porque eu acredito que o livro é uma melhor companhia nesses tempos difíceis. Uhum. E o teu livro, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre solidão. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo criativo, e como é para você, poxa, uma menina de 15 anos, falar sobre esse assunto que é tão árido, né? E que é tão discutido mais pelos adultos. Eu, na verdade, não percebi que eu estava escrevendo sobre solidão até alguém falar para mim. Eu estava escrevendo muitos poemas sobre temas diversos, só que todos apareciam de vez em quando essa palavra-chave. Solidão, só, sozinho. Aí alguém falou, nossa, você está escrevendo muito sobre esse tema, você podia juntar e fazer uma coletânea. Aí como eu vi que estava tudo interligado, que era um momento na minha vida que eu estava passando por essas emoções, eu decidi então juntar e trazer para o mundo. Foi alguma terapia para você? Foi uma terapia, mas foi um processo até longo, porque a maioria dos poemas eu já tinha escrito, então tem alguns poemas que eu escrevi há 2 anos atrás, outros que eu escrevi para esse projeto em específico, então foi um processo muito longo. Uhum, uhum. E o que você tem a dizer sobre solidão, Gabi? Depois que você escreveu, que você refletiu a respeito, que você viu que você estava escrevendo a respeito, né? Porque, como você falou, não foi planejado. O que você teria, assim, de mais importante a dizer sobre a solidão? Porque depois eu vou puxar o Adriel, eu vou puxar a Isabela também para esse assunto. Quero saber se eles se sentem só, como é isso para eles. Já que você perguntou, eu gostaria de ler A Despedida do meu livro, que eu Uhum. acho que fala exatamente sobre isso, né, em específico. A solidão traz alucinações tão fortes que nos perdemos entre a fantasia e a realidade. Agarre-se ao pedaço de mundo que é só seu, mas mergulhe com todo o corpo no oceano. Acredite, a vida em todo lugar, você nunca se sentirá só. Então é essa questão da esperança, né? Que você pode estar se sentindo só, mas se você tem esperança, se você tem algo que se agarrar, você vai conseguir passar por essa fase e vai ficar tudo certo. E um livro pode ser a chave para isso. Uhum. Maravilhoso. Essa coisa de você. O que você falou que tem vida em todo lugar, é isso? Que você fala no A vida em finalzinho? todo lugar. A vida em todo lugar. Sabe quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando assim, cara, de repente, numa pessoa. Eu nem pensei no livro. Você vê como é que é a questão do texto, né, da interpretação. Eu pensei assim, pô, de repente o cara tá lá e tem, porque eu já conheci pessoas que falam assim, às vezes eu me pego conversando com animais, conversando com plantas. Então, essa coisa de a vida em todo lugar, de repente não há uma outra pessoa, mas tem você ali para conversar consigo mesmo por meio de um outro ser vivo. Eu fiquei viajando aí nessa sua frase. Muito legal, parabéns. E, Adriel, quero te trazer para essa história, vou trazer a Isabela também, quero ouvir de vocês. Vocês se sentem só?
Como é que, e se sentem, como é que é isso? Como é que isso bate em vocês? Então, eu às vezes me sinto sozinho, né? Mas quando eu venho ou para casa da minha assessora ou eu começo a conversar com minha mãe, esse sentimento acaba saindo de mim. Ou quando eu até mesmo começo a falar com os meus seguidores ou ler, eu não me sinto mais tão sozinho, porque eu sei que tem outras pessoas falando comigo, eu sei que tem outras pessoas me acompanhando. Então, eu não me sinto tão sozinho quanto eu me sentia antes. Então, você está dizendo que a questão da tecnologia, das redes, também te ajudou. Você falou da sua mãe, você falou da sua assessora ou professora? Eu não entendi direito. Assessora. Assessora. Da sua assessora, e falou das redes. Você acha que as redes também contribuíram bastante para evitar esse sentimento de solidão que às vezes bate em você? Com certeza, né? Às vezes um vídeo no YouTube, ou se não, até mesmo uma conversa pelo WhatsApp acaba afastando esse tipo de sentimento. E você começou a sentir isso mais por conta da pandemia, Adriel, ou você já sentia? Eu comecei a sentir mais por conta da pandemia, né? Porque por conta da pandemia veio a quarentena e com a quarentena eu acabei ficando sozinho, eu não podia ver meus amigos. Então eu acho que a quarentena afetou bastante nessa coisa de eu me sentir solitária. Uhum. Agora, Isabela, é interessante porque a gente sempre acha que, pelo menos no início, a gente achou que não fosse afetar tanto vocês. Quando eu digo vocês, eu digo crianças, adolescentes, pré-adolescentes, porque vocês já são dessa geração que fica trancada no quarto, lá jogando videogame ou no WhatsApp direto. Há pouco tempo saiu uma pesquisa da Associação de Pediatria, Nacional de Pediatria, dizendo que não, que isso tem afetado bastante crianças e adolescentes. Você teve essa sensação, assim, também de solidão durante a quarentena? Está tendo isso? Como é que está batendo essa quarentena aí para você? Algumas vezes eu realmente me sinto muito sozinha, mas eu sei que eu tenho minha família, minha cachorrinha, a minha assessora. E além disso, eu tenho me sentido menos sozinha. Curioso isso. Por que você acha, Gabriela, que rola isso com uma geração que já está tão acostumada e que, muito pelo contrário, muitos até reclamavam, né? Que o pai ou a mãe tiravam da frente do videogame porque tinha que sair para fazer algumas coisas. Então, na nossa cabeça ficou assim, vai ser tudo para eles, né? Porque agora não tem desculpa de ter que tirar para ir para aula ou para fazer uma atividade ou para, enfim, encontrar amigos. Tem que ser pelo meio da internet, por meio da internet. Que você acha que aconteceu aí? Eu acho que a gente não percebe, muitas vezes, o impacto que a escola tem nas nossas vidas. De encontrar com os amigos, aquela conversa de 5 minutos no corredor, de sair com os amigos para ir para o cinema. A gente, às vezes, não percebe a importância disso tudo. E com a pandemia atingindo a gente, assim, de repente, nós tivemos que trocar nossos hábitos e tudo, foi uma mudança na nossa vida muito grande. E aí a gente mudou completamente e a gente, às vezes, ficou um pouco perdida. Mesmo que nós já estamos acostumados um pouco mais a usar o computador, faz falta esses momentos. Perfeito, adorei a sua reflexão. Vocês acham, e agora a pergunta é para os três, vocês acham que depois, quando vier a vacina, que a gente puder sair, todo mundo puder sair em segurança, vocês vão consumir menos internet do que vocês consumiam antes da quarentena? Assim, eu acho que eu vou continuar consumindo, a internet vai continuar me consumindo de uma certa forma, porque, querendo ou não, eu estou trabalhando com ela agora, né? Então, eu tenho que ficar na internet, tenho que postar para os seguidores, essas coisas. Então, eu acho que a internet ainda vai me consumir bastante, mas não tanto que ela está me consumindo agora nessa quarentena. Entendi. Mas em relação ao início, antes da pandemia, você acha que vai consumir mais? Com certeza, com certeza. Você desenvolveu um trabalho também durante a pandemia, né? É isso que você está dizendo. Isabela, Isabela, você acha que você vai consumir mais, menos, igual ao que estava antes da pandemia? Mas, com certeza, porque foi na pandemia que eu criei meu Instagram e agora eu tenho meus seguidores para me preocupar, eu tenho minhas postagens para fazer. E, além disso, eu com certeza vou consumir mais porque na pandemia eu tenho tido alguns assuntos
mais importantes para resolver e provavelmente quando a gente sair dessa pandemia já vão ter acabado. E aí eu vou ter mais tempo para mexer na internet, né? Gabi, Gabriela, você acha que vai consumir o quê? Mais, menos, igual? Acho que mais tempo, mais para fins acadêmicos. Porque antes da pandemia, a gente não estava acostumado muito com essas plataformas, deveres de casa. Os professores também agora estão usando mais. Então, acho que quando voltar, eles vão continuar postando arquivos, tarefas nessas plataformas. Mas para Entendi. entretenimento, eu acho que não. No meu caso, em específico. Você acha que vai reduzir um pouquinho? Acho que sim. Agora que a gente viu a importância Como? que é estar com um e com o outro, Aham, acho que com aham. certeza. Entendi. Vamos lá, Adriel, qual é o livro que você vai falar a respeito? Você já falou para mim, antes da gente começar a gravar, Adriel estava falando, olha, eu tô na Uhum. rua, ele teve que sair, deixar aqui bem claro que ele teve que sair, e ele está sem o livro, a capa do livro lá, mas é um livro conhecido, que está no coração de todos nós, e é uma delícia sempre discutir. Fala para mim. Ah lá, ó, a Isso. Isabela está com a capa aí, tá vendo, Adriel? Uhum. É sobre esse livro mesmo que eu vim falar. Eu acho que... Oi? Oi? Por muita coincidência, eu tinha separado ele caso eu esquecesse esse daqui. Ah, então, estamos todos em sintonia. Mas vai, fala, Adriel, por que você escolheu esse livro? Assim, eu acho que esse livro combina super com o momento que a gente está passando e também ele passa uma mensagem incrível de não querer que as crianças não queiram crescer rápidos, assim, que as crianças não queiram crescer muito rápido para Uhum. aproveitar o máximo a infância. E combina super também com o momento que a gente está passando, porque o Pequeno Príncipe ele viveu em um planeta isolado, só com uma pequena flor para conversar. Então ele estava praticamente sozinho, na solidão. Tem até uma frase do Pequeno Príncipe que é assim: no mundo que se faz desertos, temos sede de encontrar um amigo. Então, eu acho que, além O Pequeno Príncipe ser estar super combinando com o momento em que a gente está passando por agora, eu acho que ele é um livro muito bonito e que passa uma mensagem incrível. Qual a De mensagem que mais esperança. te mobilizou no livro? Te Foi impactou? exatamente essa que eu acabei de falar. No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. Maravilha. E qual é. Vamos viajar um pouco, que eu sei que eu posso fazer isso com vocês aqui. Todos adoram ler, então adoram viajar, porque a leitura é isso, né? Uma viagem para o mundo de alguém que escreveu aquelas histórias. E qual é o deserto, assim, que você veria de parecido na sua vida? Qual o momento deserto na sua vida em que você diz assim, puxa vida, alguma coisa que você passou e fala assim, queria um amigo agora, queria conversar com um amigo. Poxa, você falou dessa questão do sentir a solidão, né, durante a pandemia. Assim, eu acho que o meu deserto é ficar em casa preso nessa quarentena, porque querendo ou não, a gente está se sentindo solitário nessa quarentena, porque a gente não pode ir na casa dos amigos como antes, a gente não pode conversar cara a cara, assim, só no WhatsApp mesmo. Então, eu acho que essa quarentena está afetando muito a gente nesse caso da solidão e essas coisas, como eu já disse. Entendi. E assim, agora que deu uma aliviada, né? Porque eu tô tendo que sair de casa para poder vir na casa da minha assessora, fazer algumas lives e essas coisas. Gente, eu acho vocês tão chiques com assessor. Todos vocês falando, porque a minha assessora, porque a minha chiquérrimos, vocês são chiquérrimos. Isabela, por que você trouxe o mesmo livro? Você falou assim, caramba, que coincidência. Então, esse livro também te tocou em algum lugar. Eu queria que você falasse dos teus desertos ou do teu deserto. E qual foi a mensagem mais importante que te impactou mais aí no Pequeno Príncipe? Os meus desertos, eu acho que também essa parte da solidão, também eu achar que não sou suficiente para algumas coisas. Por exemplo, fala pra mim, o que você bate a neura assim, eu não sou suficiente para isso. Eu achava que
É porque todo mundo fala o contrário, mas algumas vezes eu acho que eu não me dedico bastante para as coisas. Uhum. Se cobra muito, é isso? É, E acaba se sentindo sozinha, é isso? é. E do Pequeno Príncipe, o que mais te impactou na história? Por que essa história seria a segunda que você traria hoje? Fala a verdade, a terceira, porque eu tenho mais 2 livros ali. E livro que não ia faltar para você indicar aí pra gente, para os nossos Também telespectadores. trouxe umas continuações do livro que eu tenho. Continuações meio paralelas, mas de qualquer forma. Entendi. Agora, então, mostra qual é o livro que você trouxe. Hum, como é que é? Eu não estou conseguindo ler aqui. Extraordinário, extraordinário, maravilhoso, maravilhoso. Conta para mim um pouquinho essa história. Por que você escolheu esse livro? Eu escolhi esse livro porque ele é muito lindo, é muito legal. Também assisti o filme. É porque, primeiramente, eu assisti o filme. Depois eu gostei tanto da história que resolvi comprar o livro. E aí o livro é mais bonito ainda, porque é rico em detalhes. Querendo ou não, esse livro fala de inclusão e ele realmente é muito bonito e trata muito bem do assunto. Uhum. Mas conta um pouquinho a história para quem não viu o filme, quem não leu o livro. Conta um pouquinho dessa história. A história trata sobre um menino que nasceu com uma deformação. E aí, ele, com a minha idade mesmo, no nível ele tem a minha idade. E aí, ele vai pela primeira vez para uma escola normal, porque ele estudava antes em casa. A quarentena é fácil Quer para ele. dizer, inspirou você bastante. Na sua Sim, escola, ou enfim, os lugares que você frequenta, bullying é uma coisa comum? assim, na minha escola é comum. Eu não gosto disso, mas realmente é comum. Gabriela, você percebeu? Acontece uma coisa muito aqui na educação que as pessoas acabam escolhendo os mesmos assuntos, livros diferentes para falar do mesmo assunto. E foi muito interessante porque, assim, o Adriel, ele fala do Pequeno Príncipe e ele tocou nessa questão da solidão. A Isabela também vem com uma história, porque esse menino foi excluído, né? E a exclusão remete ao quê? A uma questão de solidão, né? Da pessoa ali sozinha, de fora daquele grupo, vamos dizer assim. Então, é bem interessante a gente perceber que aqui no Clube do Livro sempre acontece dessa comunhão de assuntos, e especialmente para você, né? Talvez perceber que é um assunto tão pulsante para todos nós. Sim, é um assunto humano, que nem o amor, a solidão, a tristeza, aparecem em muitos livros. Uhum, É muito uhum. fácil, assim. Eu queria que você lesse um outro poema seu aí do livro. Qual foi o... Você está aí com o vencedor do concurso? Estou. Ah, então. Ai, O maravilhoso concurso, esse livro, né? Vai, pois ele lê pra gente esse. o ganhador foi Jardim das Flores. Vamos lá. Pela alma que habita meu frágil corpo, não me deixe sozinha. Se bem que desconfio que goste da solidão. Talvez goste de estar sozinha no fim do dia e fazer companhia a mim mesma, só. Pelos princípios que regem minha vida, vai, vire vampiro. Acorde apenas em noites frias. Visite-me com um dom charmoso. Rasgue minha carne com seus dentes afiados. Deixe-me renascer em seu jardim florido, onde rosas e margaridas se esquecem do inverno e desabrocham no frio como botões na primavera, onde o sol escalda todo dia ao meio-dia e se acanha ao ver a noite chegar, onde o ar que respiro é o perfume do jardim. Por favor, deixe-me renascer aí, onde lágrimas regam vidas. No jardim não existe solidão. Uau! Nossa, e você sabe, tudo a ver o que você está falando. Eu, nessa pandemia, criei um jardim. Eu achava que eu não era nada dedo verde, que tudo na minha mão morria, e de repente 3 plantinhas sobreviveram à minha pessoa. E aí eu resolvi comprar mais e comprar mais. E realmente, assim, vida traz vida. Por que eu estou falando isso? Porque aí com o jardim veio o beija-flor,
vem um outro passarinho, e a gente começa a ver os bichinhos ali, e é impressionante mesmo como vida atrai vida. E você falou do despertar da Margarida, e eu acho que da Rosa no Inverno. Que coisa linda para uma menina de 15 anos, assim, que está começando a vida, já perceber a vida por esse viés, por essa janela tão bonita que é a poesia, que é esse gênero, e se expressar por meio dos poemas. Parabéns, eu quero que você selecione mais para ler. Quero que Isabela também selecione um trecho do livro que impactou, porque Adriel já falou o trecho do livro que impactou ele. E mas antes eu queria saber de vocês, do Adriel e Isabela, e da Gabi também. A Gabi fala nesse poema dela de uma solidão bacana, né? Que é legal estar sozinho em alguns momentos. Queria saber a percepção do Adriel e de Isa a respeito disso. Como é que é a solidão gostosa de vocês? E o que vocês fazem nessa solidão gostosa? Em que momento ela ocorre? Adriel, quer começar falando? Quero sim. Eu acho que a minha solidão legal é eu estar sozinho no meu canto lendo os meus livros. Porque eu só gosto de ler meus livros no silêncio. Então, eu acho que o único momento em que eu gosto de estar sozinho é quando eu estou lendo algum livro. E como é que você faz para escolher os títulos, Adriel? Eu escolho aleatoriamente. Eu só vejo a sinopse dele e pego pela capa e começo a ler. A capa é um componente que chama atenção, né? Por exemplo, se tiver um título bacana, mas a capa não tiver muito legal, você já sai fora ou você dá uma chance para ler a sinopse? Como é que funciona para você? Não, antigamente eu ia muito pela capa, mas agora eu leio a sinopse para ver se acaba sendo bom, porque às vezes a gente acaba deixando algumas coisas de lado simplesmente pela aparência dele, mas a aparência não reflete o que ele tem por dentro. Perfeito. E qual é, assim, a característica do livro que você bateu o olho mais te atrai? É o título, é a capa, enfim, são as cores usadas, é a espessura do livro, né? Ou se ele é grande, enfim. Como é que é para você isso? Bateu o olho, o que te chama a atenção, assim, em primeira instância? O que mais me chama a atenção é o título dele, se foi um título impactante e se for um título que combine com a capa. Então, o que mais me chama a atenção em tudo é o título. Uhum. E quero que você depois, então, pense que tipo de título é impactante para você, enquanto Isabela está me respondendo a pergunta. Isabela, qual é aquela solidão gostosa, bacana que a Gabi falou no poema dela? Geralmente, quando eu tô estudando e minha mãe fica me aperreando, eu não gosto. Fazer meus estudos, minhas leituras, minhas revisões. De vez em quando também desenhar. Algumas vezes eu prefiro desenhar sozinha. Que é uma coisa só minha. Entendi. E você tem essa coisa você também é escritora, de escrever, de desenhar e não querer que ninguém veja até certo ponto, ou não? Ou você não tem problema se alguém chegar e ler um pedacinho do que você está escrevendo, ou ver alguma coisa que você acabou de desenhar? Assim, geralmente eu prefiro que as pessoas não fiquem vendo meus desenhos, porque no início eles ficam terríveis. Uhum. Aí eu vou aprimorando, mexendo com a caneta. E algumas vezes também faço desenhos surpresas para alguém da minha família, para algum aniversário. Então, se a pessoa entrar de repente, eu fico com bastante raiva. Eu comecei o programa falando assim, se você acha que só adulto sabe contar uma boa história, você está enganado. E muito embora Adriel não seja um escritor ainda, Adriel escreve muito nas redes. Então, Adriel conta as histórias que alguém já contou, porque ele faz resenha dos livros. Eu estou escrevendo um livro, sim. Ei! Eu já terminei, só faltam os agradecimentos e já vai lançar. Pretende lançar esse ano, no final do ano. Que bom, Adriel. É um livro sobre o quê? Pode falar ou é segredo? Segredo? Ah, então tá bom. Então depois você tem que voltar aqui no Educação para contar pra gente, hein? Não Com deixa... certeza. Ah, então tá. Mas fala, Isabela, quando você está escrevendo também, então a pergunta vale para os três. Quando vocês estão escrevendo, como é que é para vocês contar uma história? Vocês escrevem como vocês falam? Como é que é o processo criativo de vocês
para que aquela história saia assim do jeitinho que vocês querem contar? Assim, quando eu não sei do assunto sobre o qual estou escrevendo, eu não penso e jogo logo. Eu vou fazer uma pesquisa inteira, eu pesquiso sobre o que eu estou falando, eu pesquiso se o que eu estou falando está certo, para eu acabar não falando bobagem. Então, eu acho que a pesquisa é muito importante nisso de escrever. Mas quando é um assunto que eu sei, quando é um assunto que eu domino, eu acabo não pesquisando porque eu sei do que eu estou falando. Então, eu só jogo no papel tudo o que eu sei, como o post que eu fiz sobre a ressaca literária no meu Instagram. Tudo que eu escrevi ali era o que eu sabia, era o que eu já tinha passado e era o que as pessoas já me contaram que passaram. Então, eu sabia sobre aquele assunto e eu só fiz escrever no papel, ou, melhor dizendo, digitalizando. E o que é a ressaca literária? Ressaca literária é quando você lê um livro muito bom e você acha que não tem livro que vai superar aquele e acaba não conseguindo ler mais nenhum livro por um período de tempo. Olha, que genial, cara, que genial. Já aconteceu isso assim, de não conseguir ler o livro, vê se isso é ressaca também. Mas de ficar com saudade das personagens, de ficar com saudade da história e ficar aquela coisa assim, poxa, eu queria mais e acabou, e aí como é que eu faço? Vou ler tudo de novo? Isso também é ressaca? Não, não é considerado ressaca isso é considerado como saudade. Ah, então ressaca é não conseguir pegar outro livro, é isso? Isso. Isabela, o que te inspira? Como é que você escreve? Vem uma ideia e você bota no papel, ou você começa pesquisando e aí pega a inspiração durante a pesquisa, ou uma outra forma? Como é que é o teu processo criativo? Sim. O meu processo criativo, como eu sempre escrevo fastos fictícios, porque eu realmente não quero mexer com coisas muito coisas que estão acontecendo, porque vai que eu erro algum fato e aí, sei lá. E de qualquer forma, eu não pesquiso. E geralmente eu espero algum tempo para a ideia vir. E quando ela realmente quando ela vem, eu coloco de novo no papel. Gabriela, e o seu processo, como é que é? A escrita é uma forma muito íntima e subjetiva de se expressar. Então, eu nunca faço muita pesquisa, só se eu preciso ver o nome de alguma coisa específica, mas o meu livro eu escrevi a partir das minhas próprias experiências com o dia a dia, com os livros que eu leio, com os personagens, com os filmes. Então, é uma pesquisa artística mesmo, para inspiração. E aí vem a ideia e você escreve ou você faz como a Isabela, já direto no computador? Escrever, eu digo no papel, né, manualmente, ali é um manuscrito, ou você vai direto para o computador? Eu começo no papel, porque eu acho mais fácil depois riscar, mudar as coisas de lugar, fazer seta. É uma bagunça sempre. Então, eu sempre pego alguns papéis, escrevo tudo que eu tenho para escrever, letras bem grandes, e depois eu vou organizando. E quando já está quase pronta, eu passo para o computador. Maravilha. Olha, e quem diria, né? Isso é engraçado, eu perdi um pouco isso. Eu já faço as coisas direto no computador. Para mim é mais, organiza mais o meu pensamento, até porque de lá eu tiro uma frase e boto ali, porque eu tenho o meu processo criativo assim, vem aquele momento, vem aquela frase, vem um monte de coisa na minha cabeça, às vezes dormindo, não sei se isso acontece com vocês. E aí eu tenho que levantar, eu tenho que ir na hora, porque senão eu perco a ideia. E aí eu começo a escrever. Aí no final, aí eu começo a fazer as limpezas, né? Mas é uma coisa Realmente, assim, algumas vezes vem no enlouquecedora. sonho mesmo. Não é? É meio pirante isso, né? Você tá lá deitado, vem pluf a frase na tua cabeça. Ai, meu Deus, tem que levantar. Exatamente, igual você fez aí direitinho, Isabela. É puf. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem parado um minutinho para conversar comigo. Sou fã e fiquei mais fã ainda dos três. Todo mundo aí com assessor, vocês têm que me ensinar como é que é isso, hein? Sucesso. Parabéns pelo trabalho e voltem sempre. Adriel já tem uma pauta aqui comigo. Assim que o livro for lançado, quero você aqui em mais um Clube do Livro na Educação, dessa vez para falar da sua obra. Tá bom? Gente, Obrigada beijo pelo grande. convite.
O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias de paz e até lá!